Quando cheguei aqui, meu maior sonho era isso, né? Tratar de chegar a uma final da Libertadores e poder conquistar. E, obviamente, que eu trato de fazer sempre o meu melhor para deixar bem em alto o meu país, que também é um orgulho ser paraguaio, que paraguaio já estuvo aqui, fez história, como você falou, Arce, e minha intenção também é isso, né? Ficar na história grande do Palmeiras. Eu acho que é a junção do talento, da sabedoria e da garra. E tenho a certeza que amanhã Portugal será do Palmeiras. A verdade é que já houve um treinador que atravessou o Atlântico e abriu portas para nós, e isso eu não me esqueço. E, portanto, como disse, acho que vai ser a mistura. Falou a pergunta, um português, um uruguaio e os brasileiros. Eu acho que é a mistura entre a sabedoria, a garra e o talento. Aqui, por favor. Ali, ó. Não, atrás. Arriba, Carlitos. Isso. Graças. Graças. Boa tarde, eu sou Rodrigo Viga, trabalho para a Jovem Pan e para a Reuters aqui no Rio de Janeiro. Queria perguntar para o Abel duas questões bastante específicas. O Palmeiras é tido como um dos clubes de maior investimento nos últimos anos no futebol brasileiro. E é cobrado por troféus, conquistas e títulos. Diante de um Santos que teve uma realidade totalmente distinta no ano de 2020. Você acredita em favoritismo em uma final entre dois times de um mesmo estado, em situações, vamos dizer assim, administrativas, gerenciais e financeiras totalmente diferentes e distintas? E com relação ao Felipe Melo, qual o seu planejamento para o Felipe Melo? Jogar, começar jogando, aproveitar toda essa bagagem, toda essa experiência que ele tem de futebol internacional e também de seleção brasileira. Obrigado. Em relação às questões de gestão do clube financeiras, isso é uma responsabilidade que não é dos treinadores nem dos jogadores. Isso tem que perguntar às administrações de uma e do outro clube e perceber porque é que um clube está de um jeito e outro clube está do outro. Os meus pais sempre me ensinaram que só podia gastar aquilo que tinha, não podia gastar aquilo que não tinha. Mas posso-vos dizer, desde que eu cheguei, só fizemos uma contratação, que foi o Breno. Acho que só. Vamos buscar o Breno à segunda liga, ou à Série B, como vocês aqui chamam, e tem sido um jogador muito utilizado, que há 2, 3 meses estava na Série B e agora está a disputar a final da Libertadores. É isso que eu vos posso dizer em relação aos orçamentos, aos investimentos e a tudo isso. Quem joga são os jogadores, quem decide são os jogadores dentro das 4 linhas e, portanto, aí estamos todos em igualdade, porque são 11 contra 11, mais 5. Portanto, aí estamos todos no mesmo pé de igualdade. Em relação ao Felipe Melo, eu acho que tenho sido honesto com a comunicação que tenho feito com vocês desde que cheguei aqui. O Felipe é o jogador mais titulado do Palmeiras, um jogador com uma experiência muito grande, um jogador com uma vibração enorme, alguém que nos ajuda dentro e fora do campo, e seguramente que ele amanhã nos vai poder ajudar. Se vai ser de início ou se vai ser a entrar, isso cabe-me a mim depois decidir. Agora que é um jogador que nos pode ajudar a todos e a mim enquanto treinador, porque de facto é um colecionador de títulos e tudo o que depender de mim e dos nossos jogadores, tudo faremos para que ele amanhã possa acrescentar mais um àqueles que tem. Abel Gomes, boa tarde. Eduardo de Menezes, da Fox, da ESPN. Boa sorte para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dessa final, jogo único, com muito calor, mas também com um trabalho que eu imagino que tanto o Cuca quanto você, Abel, e os jogadores, e no caso o Gomes está aqui para representá-los, todo mundo já fez o trabalho até esse treino de reconhecimento. O quanto agora a parte mental e psicológica pode definir um campeão? Sim, acho que nosso time está preparado. Estamos já uns dias aqui preparando o jogo da manhã. Como falou também o professor, tem muitos jogadores de experiência, Felipe, Marcos Rocha, o Everton.
acho que O Gustavo. Gustavo, acho que isso ajuda muito também, né, para estar focado, para tratar de fazer amanhã um jogo inteligente. Acho que o clima, como você falou, vai estar quente, mas a gente se está hidratando, se está dormindo bem. Acho que amanhã, se Deus quiser, vamos a tratar de fazer um grande jogo. Eu acho que amanhã é uma oportunidade que nós temos de... O que nós estivemos a fazer até aqui foi através dos jogos que fizemos que nos preparamos para chegar aqui. Portanto, nós não vamos alterar aquilo que é os nossos processos, nós não vamos alterar aquilo que é a nossa forma de pensar, nós não vamos alterar naquilo que acreditamos e não vamos alterar aquilo que nos trouxe até aqui. É, de facto, algo mediático. É a primeira vez que estou com tantos jornalistas à minha frente. A envolvência é completamente diferente de um jogo normal. Recebi mais mensagens do que recebi nos últimos dias, não é? Recebi mensagens de todo lado, de muita gente, alguns que eu nem conhecia, nem sabia que existiam e que aparecem sempre neste momento, mas a gente lá, de forma educada, obrigado. Mas nós que somos profissionais, que estamos cá dentro, o nosso foco tem que ser o mesmo. É aquilo que nós controlamos. E eu prefiro sentir todas essas emoções, todo esse nervosismo, toda essa ansiedade, todo esse clima, estar aqui, do que estar em casa sentado no sofá, como estive até agora a assistir a finais. Portanto, somos uns privilegiados, por mérito próprio, em estar aqui para desfrutar. Como alguns disse, são momentos únicos na nossa vida. Aconteça o que acontecer, ou ficamos na história, ou seremos eternos, mas temos que viver isto com intensidade, com alegria, com prazer e fazer um jogo inteligente, um jogo equilibrado e estar focados naquilo que controlamos, que é aquilo que sabemos fazer, que é jogar futebol ao mais alto nível. Foi para isso que eles trabalharam durante esta época, foi para isso que eles trabalharam durante toda a vida deles, foi para isso que seguramente muitos sacrifícios fizeram para hoje ter essa oportunidade. Amanhã só têm que dar o melhor deles, é a única coisa que eu lhes vou exigir. É quando entrarem dentro de campo, os 11 que iniciarem mais os 5 que entrarem, ou os 6, o que for, se for preciso, é dar o melhor deles. É a única coisa que eu peço aos meus jogadores, é que cada um deles dê o seu melhor, que é aquilo que eu exijo a mim próprio. Abel, Gustavo, boa tarde. Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela trajetória até aqui, boa final amanhã. Eu queria ouvir ainda sobre o jogo de volta da semifinal contra o River, porque o Palmeiras chegou invicto até o duelo de volta da semifinal. E poderia chegar à final sem uma única derrota, o que poderia gerar essa falsa sensação de que a trajetória foi tranquila, de que o Palmeiras não sofreu e de que chegou com o pé nas costas. De alguma maneira, sofrer como sofreu contra o River é uma vantagem ou um ponto positivo, olhando para trás agora já com calma, com a classificação garantida, mesmo com os riscos que vocês sofreram, dá para tirar algo de positivo, alguma lição? Eu só vou dizer uma coisa, é através desses jogos que nos preparamos para a final. Eu acho que hay que dar também mérito ao River, né? River, nos últimos anos, acho que é um dos melhores times da América ou do mundo, porque ganhou 2 Libertadores, chegou à final ano passado também. Acho que tem um treinador bom, um time que joga muito tempo junto. Acho que também um mérito de... Nós sabíamos que ia ser muito difícil e, graças a Deus, fizemos um jogo quase perfeito lá na Argentina. E depois cuidamos do resultado, sofrimos, mas o futebol é assim. Tem também o adversário que joga, né, que estuda a gente. Mas acho que passamos por muitas dificuldades também. O Delfim lá foi muito difícil, Libertad lá foi muito difícil também. E aconteceu também aqui com o River, né? Acho que foram partidos difíceis, mas graças a Deus estamos aqui, que era nosso objetivo, estar na final. Aqui, por favor. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Abel. Aqui é José Edgar de Matos, do GE. Minha pergunta é para você, Gustavo. O Marinho deu uma entrevista para a Conmebol dizendo que o Everton seria um jogador que ele vetaria da final pela capacidade, né, pela fase iluminada que ele vive. Só que o Marinho também vive essa fase iluminada com o Santos. E você, como zagueiro, e você conversando com seus companheiros, eu queria saber a sua análise sobre o Marinho individualmente. Ele é a maior ameaça do Santos? Ele talvez seja
o jogador do futebol brasileiro que seja mais difícil de ser marcado? Sim, acho que sim, né? Está passando uma boa fase, um jogador que está mantendo um nível alto, mas a gente se está preparando também. Nós temos a Matias, que é o jogador da seleção também, nós acreditamos muito nele. Acho que a gente está trabalhando para tratar de controlar e fazer um grande jogo. Abel, boa tarde. Você ressalta muito como o Palmeiras tem um jogo coletivo e que não tem 11 titulares, né? E você já mostrou muita capacidade também de se adaptar diante do adversário. Para esse jogo, qual estratégia ou qual postura você acha que o Palmeiras tem que ter em campo? Deve se impor mais e tentar controlar o jogo ou, de repente, apostar num contra-ataque e na velocidade? E, se me permite mais uma, você falou o quanto que essa situação é nova para você, né? Você de estar diante de tantos jornalistas em busca do seu primeiro título na carreira. O que isso representa para você? E do outro lado tem um outro técnico que já venceu essa competição. Você acha que isso acaba sendo uma vantagem para ele? Obrigada. Sim, eu já estive em frente a muitos jornalistas. E já há muito tempo é que não estava à frente de jornalistas presencialmente. Eu acho que cada jogo tem uma história. Nós, e eu pessoalmente, particularmente, vou fazer o que sempre fiz em todos os jogos. Preparar-me bem, preparar bem os meus jogadores, estar atento a todos os detalhes que são precisos, porque eu não vou fazer aquilo que não sei fazer, eu não vou preparar-me da forma que eu não me sei preparar, vou seguir os mesmos rituais, vou falar com as mesmas pessoas, vou acreditar em quem tem que acreditar, que são os protagonistas, que são os jogadores. E, na minha opinião, amanhã, mais do que nunca, temos que ficar em primeiro para nós próprios. Isso, para mim, é que é grande, mais do que o adversário, que nos merece todo o respeito, porque chegou aqui, tal como nós, por um belo trabalho que fez ao longo deste trajeto. Mas amanhã temos que ser fiéis à nossa identidade, temos que ser fiéis à nossa forma de atacar, temos que ser fiéis à nossa forma de defender, porque, em último caso, se o adversário jogar de uma maneira ou jogar de outra, o que vai ficar é a nossa identidade, é a nossa forma, é a nossa base, não há outra forma. E nós, quando nós guiamos pela bola, o que nos guia a nós é a bola, quando a temos e quando não a temos. Logicamente, do outro lado está um adversário que tem detalhes e pormenores e padrões muito específicos que nós procuramos dizer aos jogadores, mas 2, 3 detalhes, não mais do que isso, porque acima de tudo o que conta é a nossa capacidade de impor o nosso jogo quando tivermos a bola e a nossa capacidade de defender quando não a tivermos. Isso para mim é que conta, é isso que eu passo aos nossos jogadores, sabendo que do outro lado vai estar um rival que vai querer tanto como nós. Portanto, amanhã é competência contra competência e que eu espero é que no final nós possamos seguir o plano de jogo, possamos cada um dar o melhor de si e no final sairmos vencedores deste jogo. É para isso que aqui estamos. É um único jogo só, mas o nosso objetivo, para além de chegar à final, é chegar e ganhar. Oi, boa tarde, Abel. Jorge Luiz Rodrigues, prazer falar com você. Gostaria de te perguntar, você falou sobre a identidade do Palmeiras, a forma de jogar e o mais importante para você, a identidade. O Palmeiras tem no Rony o jogador mais efetivo dessa Copa Libertadores, participou de 12 gols diretamente dos 32 que o Palmeiras fez. É um jogador que tem sido idolatrado pela torcida e reverenciado pela mídia, pelo que ele tem feito na competição. E do outro lado tem um outro jogador também, que é o Marinho, do Santos, que tem feito a diferença para o Santos, um jogador que chegou ao Santos desacreditado e nesse momento é o ídolo do time. Eu gostaria de perguntar a você sobre especificamente esses dois jogadores, Rony e Marinho. Rony, que chegou também desacreditado ao Palmeiras, teve uma fase difícil, levou muito tempo para fazer gol. Como é mexer com a cabeça desse atleta para um momento de decisão e que vai enfrentar um outro jogador que é tão experiente
e que está fazendo a diferença. O que significa esse jogador para você especificamente no teu esquema e da identidade que você mencionou? Vocês aqui fazem sempre perguntas específicas. É o jogador, este jogador, o Everton, o Gomes. Eu gosto de falar da equipa como coletivo, porque ele sozinho, nós dependemos todos uns dos outros. Ele depende de quem lhe passa a bola, o lateral depende da ajuda dele a defender. Daí o futebol é um jogo coletivo, não é um jogo individual. Agora, dentro deste jogo coletivo, é que o individual emerge. E o Rony sempre tem sido chamado a jogar, quer a centroavante, quer a ponta, porque nos dá um jogo mais vertical, nos dá velocidade, nos dá também ajuda a defender, assim como o William. São dois jogadores que têm jogado nessas duas posições, ou a centroavante ou a ponta. São dois jogadores com características diferentes, mas que têm tido um grande desempenho, um grande rendimento. E, portanto, o que dizer dele? Dizer que é um jogador extremamente focado. O Rony é um jogador, desde que eu cheguei, vi mente aberta e coração aberta para aprender o novo conceito de jogo coletivo, porque nós somos muito específicos naquilo que pedimos aos jogadores dentro da organização coletiva, os movimentos que pretendemos para ou conquistar espaços ou libertar espaços para outros jogadores. E o Rony é um jogador com muita energia, com muita força, com muita garra e tem feito golos importantes e decisivos, e conto com a inspiração dele amanhã também, ou de início ou a entrar, a nos poder ajudar a fazer golos. Oi, Abel, boa tarde. Gomes, boa tarde a todos. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil e Fox. Abel, você está em busca do seu primeiro título e, do outro lado, você tem um treinador que já tem diversas conquistas, que já, inclusive, conquistou uma Libertadores. E eu tenho certeza que, nesse seu trabalho de Brasil, você deve ter também feito uma imersão para saber mais da história do futebol brasileiro e dos principais nomes. O Cuca está entre esses grandes nomes. Eu queria que você destacasse as virtudes que você enxerga no trabalho do Cuca e na trajetória dele também. E, aproveitando a pergunta, eu gostaria que vocês falassem das diferenças de ter uma concentração sem ter público por perto, sem ter torcedores a todo instante também, se isso facilita o trabalho de foco e concentração de vocês, especialmente para o Gomes, enquanto jogador. Eu acho que a ansiedade está aí, né? Não muda nada, não muda nada. A gente está, como falei, trabalhando, descansando bem e tratando para tratar de fazer um grande jogo, mas a ansiedade está aí, mas a gente trata também de desfrutar o momento, que, como falou o professor, que é um momento único, né, que poucos jogadores conseguem jogar uma final da Libertadores, e tem pressão, tem ansiedade, mas a gente também trata de desfrutar esse momento aqui, o treino de hoje, o aquecimento da manhã, tudo. Mas a ansiedade está sempre, mas isso é bom também porque se um jogador fala que não está ansioso antes de um jogo, é mentira, né, professor? Mas é normal, e a gente vai fazer tudo para tratar de conquistar amanhã. Deixa eu só dar ali uma vírgula. Essa ansiedade é normal com qualquer ser humano, é normal comigo, com o Tite, com o Klopp, com o Mourinho, com o Neymar, com o Messi, com o Ronaldo, porque estão nas decisões. Eles estão nas decisões, isso é normal. O que nós sentimos neste momento é normal. É normal comigo, como é normal com o Cuca, como é normal. O que nós sentimos é perfeitamente normal. Em relação ao Cuca, eu ainda não vi. Quantos anos tem o Cuca? Qual é a idade do Cuca? Quanto? 57. É difícil comparar. Estamos a comparar um com 57 e outro com 42. O trajeto dele e o percurso dele no Brasil falam por ele. Treinou grandes clubes aqui no Brasil, inclusive o Palmeiras. Conhece muito bem o campeonato brasileiro, conhece muito bem o jogador brasileiro. É um grande treinador, tem um currículo, como disse, muito grande.
eu estou atrás de fazer aquilo que sempre fiz, daquilo que eu gosto e daquilo que eu sou apaixonado. Não sei se vou ter 50 títulos, ou vou ter 1, ou vou ter 3. A mim, o que mais me encanta e que me satisfaz é poder chegar ao final de uma época e sentir que ajudei os meus jogadores a serem melhores. Essa é a minha missão enquanto treinador. Valorizar o espetáculo, valorizar o jogador e valorizar o clube. Essa é a minha missão enquanto treinador. Foi por causa disso que eu vim para o Palmeiras, não foi por causa dos títulos, que eu não tinha título nenhum. Eu não vim para o Palmeiras por causa dos títulos, correto? Esta foi o que me trouxe até aqui. Foi planear a minha ideia de jogo para valorizar o jogo, planear a minha ideia de jogo para valorizar os meus jogadores e planear a minha ideia de jogo para valorizar o clube. Se chegar ao final, e é para isso que eu aqui estou, e conseguir juntar um primeiro título e uma Libertadores, será muito bom e é para isso que eu trabalho todos os dias juntamente com os meus jogadores. Ok, Carol. A senhora, sim. Mônica Yanakiev, de Al Jazeera English. A pergunta aos dois seria, num tipo de jogo como esse, que são dois grandes times paulistas, no Maracanã, que é um lugar emblemático assim, para a história do futebol, como é que vocês estão se sentindo organizando o jogo, se preparando e disputando um jogo sem público e numa pandemia? Ou seja, mais o lado humano eu queria saber, não tanto... enfim, como é que se sentem como pessoas e como jogadores e treinadores nessa situação que é tão especial? Eu acho que, como todo mundo sabe, né, é melhor a gente ficar em casa que está fazendo aglomeração. É o que eu tocou viver e vai ser legal. Se tinha muito torcedor, mas não é momento, há que aceitar isso. Mas acho que a família vai estar, né, porque liberaram uns ingressos aí, mas quase nada. Tudo com protocolo, mas acho que vai ser uma final diferente, mas nós estamos mentalizados, focados que nosso sonho está aí a 90 minutos e vamos brigar para conseguir isso. Se me pergunta se eu gostava de ver este estádio cheio, foi como eu me habituei a ver na televisão, olhar para o templo do futebol aí cheio, eu gostava, mas infelizmente nós, a nível mundial, e temos que ter cuidado porque isto ainda não está, esta batalha ainda não está ganha, este jogo ainda não está ganho, e é esse sim é que nós temos que derrotar, aí sim estamos a falar de vida ou de morte, e aí nós temos que ter todos cuidado. Nós procuramos dar o exemplo, mas é algo que nos pelo menos a mim, enquanto pessoa, me deixa preocupado. O facto de saber, por exemplo, se a minha família quiser vir agora para o Brasil, não pode. Em Portugal está toda a gente fechada em casa, as fronteiras estão a ficar fechadas, quer terrestres, quer aéreas. Isso a mim, de facto, pelo lado social, preocupa-me. Eu adoro futebol, é a minha paixão, mas adoro viver, adoro contacto, adoro pessoas, adoro abraçar, adoro sentir. Isso é algo que custa. Mas como profissionais que somos, e a vida cria-nos estes obstáculos, não só para mim enquanto treinador, mas para vocês enquanto jornalistas e para nós enquanto cidadãos, ter cuidado não só por mim, mas pelo próximo. Eu acho que esta pandemia, mais do que nunca, nos veio trazer valores que nós nos tínhamos esquecido. Um simples abraço, um simples beijo, um simples toque, o significado que isso tem e que muitas vezes agora nos vemos privado. Quando eu muitas vezes acabam os jogos e estou a abraçar os meus jogadores com uma energia, com amor de treinador, e tenho a minha esposa a dizer: mas tu não podes fazer isso, porque isso não é um bom exemplo. Mas é difícil nós estarmos, porque nós estamos a viver estas emoções e nós, de facto, temos que estar de máscara, temos que ter cuidado porque ele está aí e não está resolvido. Criamos uma vacina, já se fala de outro tipo, quer dizer, é algo, quando tu pensas nisso, que te assusta. E eu costumo dizer que nós, jogadores, nós, treinadores, nós que vivemos de futebol, somos uns privilegiados
E é por isso que agradeço a Deus cada vez que me deito, cada vez que me levanto, porque de facto somos uns privilegiados e realmente quando falamos em pressão é um enfermeiro que está lá, é um médico que está lá, que está na frente, está a levar com algo que lhe pode tirar a vida. Isso é que de facto é pressão. O que nós sentimos aqui é uma pressão diferente. Essa é que é a verdadeira pressão, quando estamos a falar de vida e de morte. Aqui é um jogo onde nós queremos ganhar, é um jogo onde nós queremos competir, mas aconteça o que acontecer, nós vamos seguir em frente, se Deus quiser. Agora, essas pessoas que estão a dar a cara, que estão na luta, estão na frente, enfermeiros, médicos que estão a tentar de tratar e de nos livrar desta maldita pandemia, esses é que são os verdadeiros heróis, esses é que mereciam realmente o verdadeiro protagonismo, porque quando falamos da vida e quando falamos desses momentos, aí sim, aí a pressão realmente não a sinto, ou consigo imaginá-la, mas não a sinto, mas quem está seguramente na frente, que vê pessoas a morrer à sua frente, né, sem nada que possa fazer, isso acredito que deixe marcas psicológicas para o resto da vida e, portanto, quando falamos desse tipo de assunto, aí estamos a falar de coisas da verdadeira pressão. Portanto, eu digo que nós acabamos por ser todos uns privilegiados, até pela idade e pela saúde que temos, e, portanto, é pena só por isso, porque não podemos ter este estádio, como disse, o tempo de futebol cheio, mas cada um em sua casa, uns a torcer pelo Palmeiras, outros a torcer pelo Santos, que o façam com altivez, que o façam com seriedade e que no final que vença o melhor e que o melhor seja o Palmeiras. Esse é o meu desejo. Pessoal, a última. Abel Gomes, Joel Silva, do portal Esporte News Mundo. Abel, você falou agora em relação à pressão, evidentemente que a verdadeira pressão, de fato, está entre vida ou morte. Mas, falando da pressão do futebol, e ela existe também, o Palmeiras não vence uma Libertadores desde 1999. De lá para cá, o São Paulo venceu, o Corinthians venceu e o próprio Santos, né, tem um jejum menor de tempo de título. E se tratando também que o Palmeiras é uma potência econômica no futebol brasileiro, você acredita que o Palmeiras vai entrar em campo mais pressionado do que o Santos pela conquista do título? Isso são vocês enquanto jornalistas gostam de lidar com isso. Eu nem penso nisso. Eu não sei quanto é que o Palmeiras gastou, se não gastou, se contratou. Isso não sou eu que controlo. O que eu sei é que amanhã eu e os nossos jogadores temos uma oportunidade, que trabalhamos muito para chegar até aqui, que nos preparamos e que vos posso dizer que estamos prontos. Não vos posso dizer o que é que vai acontecer no final, porque não sei, não sou mágico. Agora sei, e nós, enquanto equipa técnica e eles, enquanto jogadores, sabemos o que temos que fazer. E essa é a nossa confiança, é essa a nossa certeza, e é isso que nós vamos procurar, desde o primeiro segundo até o último, é pôr em prática tudo aquilo que nós sabemos fazer, que é jogar futebol ao mais alto nível. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, tchau. Acompanhamos ao vivo Abel Ferreira, também Gustavo Gomes, e a gente vai fazer uma pausa rápida nesse Sport Center, porque ainda tem muita coisa.